let's say that we get 10 skeletons right here. We have 10 skeletons and we do a double blind. We find, paleontologists, we find whoever would be a bona fide expert in this. And if all 10 of these people could correctly identify each time with a very small margin of error, would you be willing to change your mind and say, yes, there's a difference between male and female skeletons? And he said no. And I said, well, why not? Because that would be like the gold standard for evidence. And he said, because it's not possible. Well, not possible? What do you mean by not possible? Well, that's what I said. Well, he's prejudging the experiment before you do the experiment. And I said, well, just like hypothetical. Certa vez eu ouvi de alguém cético que se houvessem evidências, as quais ele chamou de concretas, a respeito de Deus, ele iria crer. Mas o que realmente ele define como evidências concretas? Disse ainda que se alguém realmente provasse para ele a existência de Deus, ele iria crer. Mas o que seria realmente uma prova para essa pessoa que já fez sua escolha de ser cético? Será que esse realmente é o caso? Será que se apresentarmos evidências bem relevantes, ele vai aceitá-las? O vídeo de hoje fala sobre a realidade da crença na descrença. No ano passado, em 2023, Peter Boghossian e Dawkins estavam conversando sobre a cultura woke e questões a respeito de pessoas transgênero. Nesse contexto, Peter relatou que, em certo diálogo, uma pessoa disse a ele que, se olharmos para um homem e uma mulher in natura, nós não veremos nenhuma diferença entre elas. Olhe a reação de Dawkins aí nesse vídeo. Said that there's no difference between natal men and natal women. They're identical. And if you look at the bones, if you look at the skeletons of natal women and natal men, you couldn't tell the difference. You want Well, I mean, Pois é, a risada aí vem do fato de que sabemos que um belo estudo desses ossos, até mesmo de cadáveres com milhares de anos, podem muito bem nos mostrar as óbvias e intensas diferenças entre os dois. E se você não sabe, Dawkins, por exemplo, é um biólogo. Então Peter resolveu perguntar e propor a seguinte questão: se ele pegasse um especialista e analisasse diversos ossos sem nem saber quem são aquelas pessoas, aqueles corpos, e ele acertasse o gênero de todas aquelas pessoas com bastante precisão, enfim, basicamente mostrando que ele poderia estudar os ossos daquelas pessoas, os formatos, as ossadas, e assim identificar a grande diferença que existe entre esses corpos, ele questiona se essa pessoa mudaria de opinião numa situação como essa, ou se a visão dela a respeito daquela afirmação sobre não conseguirmos diferenciar o corpo de um homem e de uma mulher in natura seria diferente. E para surpresa dele, a pessoa disse que isso não mudaria a opinião dela. E quando ele questionou, assustado, do porquê não, a resposta da pessoa foi enfática: porque isso não é possível. Então Dawkins e Peter ficam assim assustados, espantados por perceberem que a pessoa estava ali rejeitando a existência da evidência antes da existência e verificação da própria evidência. Ou seja, não havia nem a possibilidade da evidência, mesmo se demonstrada adequadamente, ser aceita pelaquela pessoa. Diante disso, eu me pergunto: será que a pessoa lá do começo do vídeo, que me disse que se tivesse evidências concretas sobre a existência de Deus, ela realmente aceitaria ou acreditaria nessas evidências? Ela aceitaria evidências caso elas fossem apresentadas de fato? Será que ela aceitaria que uma evidência de Deus poderia ser realmente concreta? Ou será que, na verdade, a perspectiva que essa pessoa tem já tem um pré-julgamento total da existência de qualquer evidência a favor de Deus? Enfim, ele nem vai ter oportunidade de analisar realmente as evidências ou ver se elas existem. Even if there was this booming voice in the second coming in clouds of glory, the more probable explanation is that it's a hallucination or a conjuring trick by David Copperfield or something. A resposta para isso eu acho que você já sabe. Muito provavelmente essa pessoa vai ter prejulgado a existência da evidência. Ironicamente, Dawkins, Atkins e tantos outros nos deram respostas muito similares àquela que espantou o Dawkins e o Peter. O que me parece que, no geral, céticos já julgaram qualquer evidência da existência de Deus antes dessa evidência ser realmente demonstrada ou argumentada. Pelo menos é o que parece quando a gente olha para os discursos. Não acredita em mim? Vê aí o vídeo então do que o próprio Atkins disse sobre isso. It sounds like, Peter, that there's no evidence that it would persuade you away from Well, to be honest, I think that's probably the case. Mas eu sei que ainda vão argumentar que muito do que temos de evidência no caso da crença cristã, por exemplo, é baseado em relatos ou alegações. E certa vez já disseram que uma alegação ou um relato não é prova isoladamente, ou que alguém alegar que algo ocorreu não significa que aquilo realmente é verdadeiro. Bom,
Isso é verdade. As pessoas fazem realmente alegações falsas, infelizmente. Mas as pessoas também fazem alegações verdadeiras. E muitas coisas são evidenciadas através de verdadeiras alegações. Não só isso, as alegações em si são o que nos levam a acreditar que uma declaração seja verdadeira, ou seja, alegações são evidências e merecem, no mínimo, investigação. Se uma pessoa diz ter visto um assalto à mão armada ocorrendo na rua de trás do supermercado aí do seu bairro, isso pode ser falso. Porém, se 3 pessoas independentes que não se conhecem afirmarem a mesma coisa com pequenas diferenças nos relatos dessas pessoas, você passará a levar aquela declaração bem mais a sério. Agora, se 100 pessoas retratarem a mesma coisa com pequenas variações de perspectiva pessoal, mas que não mudam o fato, você já vai considerar que é um fato que aconteceu. Houve sim um assalto atrás do mercado. Então, vamos chamar a polícia para investigar o ocorrido, no mínimo. Jesus teve inúmeras fontes de relatos sobre todos os importantíssimos fatos a respeito da sua vida, incluindo várias fontes não cristãs e que nunca tiveram nenhum compromisso com o cristianismo. E mesmo aqueles que tiveram compromisso com o cristianismo, eles não tinham nada a ganhar com esses relatos. Na verdade, eles só tinham a perder e perderam muito. Isso é evidência pra caramba. Mas será que os céticos já julgaram a evidência antes dela mesma? Acredito que o Dawkins e o Atkins responderam em nome de grande parte daqueles que se declaram céticos. Então eu peço para você pensar o seguinte sobre a afirmação do Nietzsche. É a nossa preferência que decide contra o cristianismo e não os argumentos. Nietzsche. Deixo esse fato dito por um dos maiores filósofos céticos da história. Reflita na frase, então, por fim, de Philip Johnson. Aquele que afirma ser cético em relação a um determinado conjunto de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente de outro conjunto de crenças. Se quiser se aprofundar nesses conceitos e nessa discussão, eu te indico esse vídeo que vai falar sobre o Deus que os céticos acham que nós cristãos acreditamos. Eu vou ficando por aqui. Fui.